Olá, Póvios, quanto tempo! Pois é, eu dei uma parada, né, de fazer as lives durante o recesso escolar, porque eu estava muito cansada, estava muito desgastada e estava muito enrolada por causa da sala Tokusatsu do Anime Friends. Acabou que eu fui aos dois Anime Friends, acabou que a última quarta-feira que eu dei aula, em julho, eu saí sem voz de sala de aula e acabou que eu só. E assim, os eventos desgastaram mais minha voz, e aí eu só voltei a ter voz no início agora desse mês. Bem isso mesmo, sério. Então, com isso, eu dei uma interrompida nas lives, fora que eu voltei a dar treino de madrugada na terça e na quinta, né? Eu tenho. De madrugada. Eu tenho uma aluna que faz aula às 5h15 da manhã. Então eu acabo tendo que acordar muito cedo para isso. Então acabou que segunda-feira, depois do curso de japonês, também não dá mais para fazer live. E aí, como eu tenho uma folguinha no início da sexta-feira, eu preferi transferir as lives para quinta-feira. Demorei muito para pensar nessa transferência, mas estamos aqui. É... E aí, o último tema que tinha ficado, vocês tinham escolhido, era sobre o meu cosplay de Ai Emma, de Goku Shoujo ou Hellgirl. Ai apareceu na minha vida na Animax, né, como Hellgirl. E aí tem alguns episódios, né, que eles são... que assim, assistindo avulso, você não sente tanta necessidade de estar no contexto da história. Mas mesmo assim eles me chamaram muita atenção naquela época. E aí eu acabei por procurar a série, ver todas as temporadas depois, né, baixadas, né? E simplesmente eu me apaixonei pela personagem. E aí eu não fiz só uma versão, né? Eu fiz duas. Embora aqui as pessoas mais conheçam seja o kimono, né? Eu também fiz a versão colegial lá, que ela vai visitar a pessoa que encomendou o serviço. E aí, quando eu comecei a conversar com a cosmaker que ia fazer o kimono, surgiu uma venda na internet do colegial. E aí, tentada, e ainda o kimono sendo feito, né, ele foi pintado à mão, eu comprei o colegial. E acabei estreando o colegial primeiro. Inclusive, a Ai foi o primeiro cosplay que eu usei esse tipo de lente, né? Porque antigamente, quando eu comecei a usar lente, eu usava aquelas lentes verde e azul que a gente comprava em ótica. Então, essas lentes coreanas, né, que a gente usa, quer dizer, eu prefiro usar lentes da Coreia, né? Mas essa Cycle Lens eu passei a usar a partir da Ai e foi a primeira lente que eu comprei, foi a primeira lente dessa aqui. Porque, por enquanto, até agora, eu nunca precisei trocar de modelo. Então, até hoje, eu uso uma lente da Gel Medical, da Crazy Colors, alguma coisa assim, né? Lá o... Olá! As Crazy, que são as lentes dessa marca. Inclusive, a Gel Medical é a marca que eu uso lente de grau. Assim, eu gostei tanto do conforto da marca que eu passei. Ah, muito legal! Nós temos uma pessoa de Portugal aqui. Muito bom! Seja bem-vindo! E assim, se quiser também, em outra oportunidade, depois dessa live eu vou colocar um questionáriozinho para vocês escolherem outros cosplays meus para eu falar sobre, ou vocês escolherem temas para eu falar, tá? É, 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 é. Então, voltando. Então, foi a primeira lente que eu comprei. Eu comprei de uma menina que estava revendendo aqui no Rio. E
Eu estreiei o cosplay. A primeira vez que eu estreiei a AI foi de colegial. Foi em novembro de 2009, eu tô olhando na cola de verdade, na Academia Brasileira de Letras. Eu ainda não tinha peruca. Foi um evento especial que ia ter um pesquisador sobre moda pop japonesa, sobre cultura pop japonesa no mundo. Então ele falava também sobre os estilos, sobre Lolita, sobre visual kei, decora, né, as coisas que todo mundo fazia no mundo, e cosplay. E aí, tecnicamente, a gente não tinha nem a ideia de. Não tinha convite pra gente de cosplay. Tinha os cosplayers convidados. E aí eu surtei e decidi estrear a Ai lá sem peruca. Eu cortei meu cabelo, mal cortado, porque assim, eu fiquei com um corte ruim, né? Eu cortei a frente do meu cabelo para fazer aquele cortezinho da frente dela. E tentei deixar meu cabelo mais lisinho. E eu já tava com lente. E ainda, já que eu estava de cosplay, eu fui convidada para fazer uma apresentação. Foi a primeira apresentação ao vivo da visita da AI, né? Depois que a pessoa encomenda ao aparecimento da AI. Eu realmente falei de cabeça, sem ter ensaiado nem nada. Fui lá, peguei o microfone e fiz. E foi muito legal, e foi num lugar muito legal, né? Então, esse dia também foi bem louco, que a gente foi para casa de um amigo, bem louco. A gente foi pra casa de um amigo nosso depois, então, pra jogar videogame. Então eu fui no mercado com essa lente. Assustei muita gente com essa lente. Inclusive, a lente vermelha foi a primeira lente que a minha mãe tem pavor. Assim, até então era só a única lente que minha mãe tinha pavor, até a toda branca aparecer na minha vida. Mas, voltando à Ai. E aí, a versão de kimono da Ai, eu fui estrear no Anime Friends de 2010. Assim, eu tinha planejado esse cosplay para final, na época do Carioca Anime, né? Eu participei da final do Carioca Anime, mas eu estreiei no Anime Friends. E, gente, eu não esperava, eu ganhei o primeiro lugar no individual feminino. E, assim, vários cariocas tinham ganho naquele dia. Eu tive que ser arrastada pra cima do palco, porque eu não acreditei que eu ganhei. E foi muito legal, foi uma apresentação gravada. Foi literalmente o final da primeira temporada a minha apresentação. Então, assim, se não, a pessoa não conhecia, ela tomou um spoiler gigante. Ah, Bel, então, eu não tô inconformada. Eu vou assistir na terça-feira, aqui no Downtown. Foi um amigo meu que comprou, eu vou vestida de Ida. Inclusive, eu fiz o preview hoje e falo pra todo mundo. Eu só não postei esse preview porque a foto de hoje da Sakura flopou. Então, quando a foto flopa, eu não posto outra no mesmo dia. Eu deixo ela tentar ganhar mais likes durante o dia, mesmo que ninguém veja. É uma coisa pessoal. Mas eu vou fazer um casual inventado por mim, do Ida. E assim, eu não sei se a sessão aqui do Downtown vai ter. Ainda tem lugar. Porque quando a gente comprou foi uma das primeiras que foi anunciada. Mas a gente, antes dela, vai ficar aqui no shopping de cosplay. Aí se quiser vir. Você é daqui? Desculpa, não lembro. Mas assim, eu vi no grupo que eu tenho no WhatsApp de Boku no Hero, tem gente que já tá indo lá e tem gente chorando também no grupo porque não vai. Mas enfim, vamos voltar aí. Porque assim, um dos meus cosplays favoritos, é o meu cosplay mais premiado. Então, eu entendo porque, assim, eu entendo que o Downtown seja bem longe pra você, porque ao contrário, tem às vezes eu falo para as pessoas que eu não posso ir a determinados lugares porque eu vejo o Downtown da minha janela. Então, assim, na verdade foi aqui porque foi um dos primeiros lugares mesmo que foi anunciado e meu amigo comprou aqui, tanto que ele vai no North Shopping também. Opa, voltou. É porque eu dei uma travada. Mas enfim, voltando. E aí, depois do Anime Friends, eu participei, né, da final do Carioca Anime.
fiquei em terceiro lugar. E não era só Ai, tinha um dia que valia mais o COS e tinha mais o dia que valia a apresentação. Aí no dia que valia a apresentação eu usei a Leona e no dia que valia mais o COS eu usei a Ai. Aí fiquei em terceiro lugar na soma das notas. Foi uma experiência bem legal porque eu entrei para aquela final não porque eu estava afim de entrar para uma final ou que estava afim de competir. É porque eu queria fazer uma apresentação de 3 minutos. Então, assim, com a Leona eu queria fazer uma apresentação dançando no livre. E eu não podia fazer isso num evento normal de 1 minuto. Então, assim, eu não estava nem pensando na final, eu estava pensando em fazer apresentações que eu gosto. Bela, assim, no final eu até comento mais sobre o Boku no Hero. Mas, vamos lá. É porque tema. E aí depois dessa... no meio, assim, de 2010 foi um ano hiper marcante de cosplay pra mim. Inclusive, foi basicamente o último ano que eu realmente competi, né? Com vontade de competir, mas com a ideia de fazer as apresentações que eu queria, não exatamente ganhar alguma coisa. Whatever. E aí, existiu aqui, já que a gente estava falando de Downtown, né? Aqui no Cita América também, aqui em frente, tinha uma loja que vendia colecionáveis ligados a anime, que era Anime Kai. E ela tinha um evento. O primeiro evento dela foi literalmente no meio do Cita América, onde tinha a cachoeira, né? Então, assim, bem literalmente no meio do Cita América. E aí foi onde assim, foi um evento marcante, porque eu ajudei gente a se arrumar. Assim, eu ainda não morava, eu ainda tava, foi o ano que eu comecei a morar aqui na Barra, então, assim, me arrumei em casa e fui a pé até o evento. E, assim, o mais legal é que, assim, teve gente que anos depois lembrou desse evento e lembrou que eu estava com este cosplay. Mas faz sim a apresentação no Ings, vai ser muito legal. Eu sou jurada, você não precisa ter medo. E assim, se tiver se sentindo muito ainda envergonhada para fazer a apresentação, desfila pelo menos. Mas assim, se tentar, assim, escreve um roteiro, grava o áudio, ensaia bem, que aí, e assim, mais importante da apresentação, olha para um ponto fixo que não seja a plateia, que não seja a gente. Porque assim, quando você não tá, você está apresentando para nada, você fica com menos medo. Na verdade, eu falo para todo mundo, quando existiu a América, eu apresentei muitas vezes pro escudo do América. Eu não olhava pro plateia, eu olhava pro escudo da América que ficava lá no fundo do salão. E aí, depois do Anime Kai, a gente teve o Family, né, no final do ano. Que, assim, eu nunca passei tanto calor na minha vida. Eu usei a AI 2 vezes. Literalmente, eu usei a AI 2 vezes. Eu usei, se eu não me engano, no sábado o colegial e no domingo o kimono. E assim, o Family foi um Family que foi em Jacarepaguá, numa quadra quentíssima e eu com cosplay quentíssimo. Então, assim, não tem como esquecer esse evento. É inesquecível. E o mais legal, assim, pra mim foi muito legal porque eu fiquei em quarto lugar na apresentação individual feminina com colegial, com um monte de gente com asa e armadura. Fiquei em quarto lugar com colegial na apresentação e fiquei em primeiro lugar com o kimono. E foi eu fiz uma outra apresentação diferente que eu fiz no Friends, porque essa foi uma das poucas oportunidades que eu estava de olho mesmo na vaga do YCC, que eu acabei não ficando, eu fiquei em primeiro lugar no individual feminino, mas a minha nota não foi a maior, então a vaga não foi minha. E eu ainda tentei essa vaga de novo no Super Animinas, eu fui para Belo Horizonte porque tinha show, se eu não me engano, o show era, eu não lembro se o show, eu não lembro de quem era o cantor, mas assim, teve um show de um cantor japonês, e eu fui com meu marido para Belo Horizonte, e eu tentei essa vaga de novo de AI,
E aí eu fiquei em primeiro lugar no Livre. Eu fiz o Livre, que foi o Livre pelo qual eu fiz meu Death Note. Que eu fazia uma promoção, que a pessoa, em vez de entrar na internet, ela me procurava na hora, puxava o laço e a pessoa já ia embora. O desafio dela já ia pro inferno direto. Porque eu dizia que não era todo dia que um Death Note caía do céu. Essa apresentação tem aqui no canal, inclusive. Então, quando eu dizia que não caiu um Death Note do céu, caiu um Death Note de trás do cenário. E aí eu tirava uma canetinha e falava assim: acontece, né? Mas esse aqui é meu. E lá em Minas, quando eu falei isso, alguém falou assim: escreve restart. Gente, dá pra ouvir no áudio da apresentação. Eu saí rindo do palco e depois, quando eu vi o vídeo da apresentação e vi que isso estava no vídeo da apresentação, foi simplesmente o máximo. E aí, voltando, Mabel, então, se seu áudio já está gravado, assim, quando eu vou apresentar, eu juro, eu boto no meu MP3 para ir ouvindo, indo pro trabalho, eu ensaio em casa, eu falo texto sozinha a qualquer momento que eu acho que possa, assim, para poder estar marcado certinho e eu não esquecer. E faça isso, apresente pro nada. E aí, assim, depois de 2010, né, eu fiquei um certo tempo sem usar o cosplay. E aí eu fui usar ele em 2012, quando o Flávio me deu a honra de ser o banner, a capa e os folders e os flyers todos do Anime Wings. Então, assim, eu apareci, eu era a cara do Anime Wings naquela ocasião. E aí, já que ele usou uma foto minha, eu fui julgar o concurso de cosplay vestida de Ai. E nesse dia aconteceu uma das coisas horrorosas da minha vida. Quando eu estava ajudando a organizar a fila, veio uma menina me puxar pelo braço, falar assim: por favor, não participa. Se você participar, eu vou perder. Eu falei assim, gente, que cara de pau. Mas na hora eu não consegui ser escrota com ela, eu não consegui ser estúpida com ela. Eu simplesmente falei assim, você não precisa se preocupar não, eu sou jurada do concurso. Assim, só sobe lá no palco, fica calma. Se o cosplay estiver legal em relação aos outros, pode ser. Sério. Assim, são aquelas coisas inesquecíveis, mas esse evento foi muito legal por causa disso, né? Eu fui a capa do evento. Então foi legal eu ter ido com cosplay. Foi lá na Uniswan. Ai, Uniswan, como sinto falta de você. Pra mim é contramão ir pra Uniswan. Mas o espaço em si pro evento é muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostava de ir lá. Que mais? Aí, em 2016, eu tive. Foi o ano que. Eu falo assim, foi o ano que não existiu. Porque no início do ano eu tive pneumonia, fiquei internada. Aí voltei a trabalhar. No meio do ano, eu tive um problema sério na coluna. E aí eu tive que parar de fazer quase tudo. Porque eu fiz algumas coisas. Tem altas histórias, assim. Inclusive de ir de ceia no Anime Family daquele ano e assistir o show sentada que o evento sabia. Eu, assim, sempre frequentei o evento sabia que eu estava recém-operada da coluna e aí eles realmente foram super bacanas comigo. Então eu fiquei numa área. Foi mesmo. Eu sinto como se o ano de 2016 não tivesse existido, porque eu também não trabalhei. Eu perdi meus alunos, perdi vários alunos de personal. Não trabalhei na escola, né? Tive que, inclusive, eu fui no último conselho de admissão só para liberar os alunos, porque no final das contas eu não dei aula, né? Mas, antes de acontecer as treta, eu queria muito postar uma foto de Ai no meu cartão de aniversário daquele ano. E aí, o André Calvé me deu um ensaio no Barra World de presente de aniversário naquele ano. Então, assim, não posso deixar de falar do meu amigo.
Meu amigo me deu um presentaço, porque ele me deu mesmo as fotos, sem logo, na qualidade original. Foi assim, um presentaço. Presente de amigo para amigo. Lindo. E aí eu levei pro Barworld, não o kimono, eu levei os dois cosplays. Eu levei o colegial e o kimono. Então metade do dia eu fiz foto com um, metade do dia eu fiz foto com outro. E as fotos ficaram lindas, inclusive a foto da caixinha de questionário e do countdown dessa live são duas fotos desse mesmo ensaio que foi feito no mesmo dia, com as duas roupas. Foi muito legal mesmo. Então, assim, não posso deixar de contar isso. E aí, eu tive um problema na coluna. Só que eu achei que não era nada de sério. Eu achei que não era nada de sério. E aí, eu fui pro Festival do Japão em São Paulo com a minha amiga Mariana. E aí, a Mariana queria usar uma versão da Sakura Kinomoto, a Sakura Card Captor, de kimono. Na casa de yukata, né? E aí eu falei assim, se você vai de yukata, eu vou de kimono. E também foi o primeiro ano que os cosplayers podiam se cadastrar para entrar de graça no Festival do Japão, de São Paulo. E teve concurso de cosplay. Eu falei assim, se eu vou participar de concurso, levarei minha melhor roupa. Mas mesmo assim, como o concurso era aqueles desfiles com interpretação, acabou que como a Ai não tem muito o que fazer, assim, sem falar, né? Eu acabei não indo muito bem, mas, gente, também fui na felicidade. Só que eu nunca senti tanta dor na minha vida num evento. Porque eu não achava que estava tão mal. E de cosplay, com cosplay pesado, eu senti muito a coluna. E assim, quando eu cheguei no Rio, eu já cheguei ferrada e por aí eu tive que parar bem de fazer. E assim, no Family eu fui de ceia, cosplay de ceia, de Pegasus, de armário, de camisa vermelha, calça jeans, só pra não deixar de ir de cosplay, porque eu não podia ir com nada. E eu, sim, eu tava sonhando estrear meu cosplay de Hatsune Miku, que tava pronto, e eu não pude estrear por causa da coluna. Era o que eu ia apresentar no Family. Mas aí eu já saí de São Paulo sabendo que azias de molho. Aí, em 2017, eu tive o prazer, a honra de fazer uma palestra num evento Anime Hero, lá de Petrópolis. Minha segunda cidade aqui no Rio de Janeiro. Eu amo Petrópolis pra caramba. E aí eu fui dar uma palestra. Essa palestra atrasou, foi bem louca. No final das contas eu não consegui seguir o roteiro dela. Eu vou postar ela esse ano, porque eu vou começar a postar as fotos desse evento. Porque eu preciso editar a palestra. Porque eu falei algumas besteiras que eu não quero que ninguém mais, além de quem estava lá, escute. E assim, foi bem legal pelo convite. Foi muito legal porque eu tive do lado do meu irmão, Thiago Bonfim, dando essa palestra. É irmão de coração, mas é irmão. Então, assim, eu tava com os meus pais. Então, foi uma. E, assim, a temperatura tava tão agradável naquele dia. Ah, a serra, como é amigável com cosplays quentes. E eu fiz fotos muito lindas com o kimono de Amai lá em Petrópolis. Eu já tinha dado uma palestra sobre cosplay em Petrópolis antes, mas foi no parque municipal, que tecnicamente é em Itaipava. E eu levei o kimono da Ai, mas como eu dei uma palestra de Lolita, eu fui de Lolita. Então eu só levei o kimono na mão para mostrar. Então eu tive a oportunidade depois, acho que foi em 2012, aí eu tive a oportunidade em 2017 de dar outra palestra, mas aí vestida com kimono, caracterizada com personagem, tudo direitinho. Então, assim, a última vez que eu usei tô procurando aqui. Que eu usei o colegial foi em 2018 no... Não, mentira. A última vez que eu usei o colegial foi em 2016 no...
eu lendo errado aqui. Foi em 2017. Na finada festa do Japão aqui do Rio de Janeiro, eu era jurada do concurso de cosplay também. E aí, infelizmente, foi a última vez que eu usei esse cosplay. Foi um concurso bem que foi legal, foi um convite legal, né? Você tá julgar um concurso que né, lá dos representantes, né, de todas as instituições representantes do Japão aqui no Rio de Janeiro, né? Então, poxa, tão legal. E foi muito legal porque teve um menino que falou assim: poxa, a última vez que eu vi uma pessoa vestida com esse cosplay foi no Citar América, em 2010. Eu falei assim: então, era eu. E o cosplay era esse. Isso foi muito legal. Janeiro e cosplay quente não é uma coisa que combine. Embora, assim, se eu tiver com muito amor para fazer, eu uso. Mas faz muito tempo que eu decido usar cosplays mais tranquilos em janeiro. Como esse ano eu fui propositalmente de Sailor Júpiter porque eu queria estar de perna de fora e sem peruca no Wings de janeiro. E a última vez que eu usei o kimono foi no Rio Matsuri de 2018, foi a primeira edição. Eu usei na sexta-feira, porque eu sabia que ia estar mais vazio. E assim, tá com cosplay maior, eu ia ser muito parada para tirar foto se eu tivesse com ele no sábado ou no domingo. Inclusive, eu só fui. Todos os dias de Matsuri, eu só fui sexta e sábado, eu não fui no domingo. E aí, em 2018, eu fui de Sakura Kinomoto, né, o primeiro colegial, com báculo, com quero, com tudo que tinha direito. Fiz fotos muito legais. Aí, esse ano, eu fui com cosplays mais simples. Eu fui de Yamato barra Match de Digimon, com o meu gigante, meu gigante parceiro. E no segundo dia eu fui de Haruto, eu fui de Kamen Rider Wizard, porque eu realmente queria um cosplay mais simples. E foi muito legal. Eu nunca imaginava que ir com cosplay de Tokusatsu, que eu imagino que a maioria das pessoas não conheça, ter sido tão legal. Porque assim, as pessoas que reconheceram foram muito gentis, eu conheci várias pessoas legais. Então, assim, cosplay nos traz bons momentos, né? E assim, se eu fosse parar pra falar cada momento da Ai, porque assim, eu usei o kimono, pelo menos depois de 2012, uma vez por ano, uma vez cada ano. Então eu tenho dezenas de coisas que aconteceram com esses cosplays. Então, assim, eu realmente marquei o que foi mais marcante que aconteceu. Esse ano eu quase usei o colegial da AI. Eu acho que assim, foi a primeira, segunda opção para usar no Friends de São Paulo esse ano. Acabou que eu decidi usar o Ben 10 porque tinha uma zoeira com o Ultraman. Então eu preferi, assim, já que eu não vou os 2 dias de cosplay de Tokusatsu, meus amigos da sala Tokusatsu vão estar lá, eu vou pelo menos com alguma coisa que eu possa relacionar. E aí eu acabei não usando. Mas eu tô em falta. Eu tenho que usar o cosplay de kimono. Assim, eu tenho que aproveitar ele enquanto ele existe. Inclusive, eu quero, assim, preciso de um evento para usar ele esse ano. Ainda não surgiu esse evento, mas esse evento surgirá, o ensaio, talvez, quem sabe. E assim, uma coisa que aconteceu com o cosplay de kimono 2 vezes, e assim, não façam isso, porque se eu descobrir, eu não sou uma pessoa legal. Eu não consigo ser educada quando alguém faz uma coisa que eu não gosto muito. E aconteceu em 2 ocasiões. Uma faz alguns anos, inclusive eu, assim, falei muito atravessado com uma pessoa que eu gosto muito por causa disso, mas eu não consegui me conter, porque eu fiquei com raiva. E assim, aconteceu mais recentemente que foi uma pessoa que disse
não sei se foi a mesma pessoa, não sei quem foram as pessoas que espalharam que eu estava vendendo o kimono. Gente, eu já falei isso, e assim, vocês fiquem sabendo também. Eu já falei isso para meus pais. É a minha roupa mortuária. Esse aí não vai ser usado por mais ninguém. Quero ir pro caixão com ele, de verdade. Até porque no Japão não enterra com kimono, ótimo. Enterra e vira ao contrário o kimono. Então, assim, eu fui muito. Eu não consegui falar educadamente com as pessoas que vieram perguntar se eu estava vendendo kimono. Eu não estou vendendo kimono, nem nunca vou vender o kimono. Assim como eu não fui educada com a pessoa que veio falar comigo que o dia que eu fosse me desfazer do meu cosplay de Haruto, de Kamen Rider Wizard, que ele estava interessado no meu cinto. Assim como a Leona é o cosplay da minha vida, o Haruto é o cosplay feminino da minha vida, o Haruto é o meu cosplay masculino da minha vida. Eu nunca vou me desfazer das coisas. Inclusive, eu só aumentei minha coleção. Também não postei a foto da minha ostentação de todas as coisas que eu tenho de Wizard, porque a foto da Sakura flopou hoje. Assim, se isso nunca tivesse acontecido, mas aconteceu 2 vezes. E assim, isso foi só com a Ai. Já teve gente oferecendo dinheiro pela Mai, pela própria Leona, pela Poderosa. Então, assim, várias pessoas queriam comprar cosplays meus, e assim, cosplays que nunca estiveram à venda. Então, acontece. Então, assim, eu não consigo responder educadamente mesmo. A pessoa escuta altos palavrões. E, assim, e as pessoas nunca dizem. A única coisa que eu fico triste é que, assim, quando é indicado por alguém, ninguém nunca quer dizer quem foi quem indicou. E, assim, sabe que eu sou uma pessoa que não sou muito boazinha com quem faz essas coisas comigo, né? Eu não parto exatamente para agressão, mas eu vou falar poucas e boas, né? E também não vou falar nunca mais com a pessoa. Que é bem assim. Então, póvios, sobre meus cosplays de Amai, é isso que eu tinha para dizer. Hoje eu tô na companhia do meu menino novo, meu Grindelzinho, meus minimins. Eu ainda me devo fazer o Yugi, não sei quando eu vou fazer, mas pretendo fazer. A Michelle que é uma amiga minha que tá me tentando a fazer, né? Então, se o nosso projeto de Yu-Gi-Oh! Ir pra frente, quem sabe eu não faço Yugi também. Esse ano a gente tem o de Guerreiras Mágicas. E assim, se eu for pro Wings de Marine, vai ser muita mágica, porque a peruca, ela já tá aqui no Rio, ela tava em Benfica, ela foi transferida pro CDD Barra hoje. E eu vou fazer a prova do cosplay na sexta-feira antes do evento. Então assim, será muita mágica eu estar de Guerreira Mágica no Anime Wings. Agora, dia 18, não deixem de ir lá, em For do Rio, vai ser legal. Que mais? E assim, é literalmente meu próximo cosplay. E aí não deixem de votar pro próximo tema. E aí, se alguém quiser fazer uma live em conjunto, vocês sabem que tá aberta, é só combinar comigo no direct. Se for meu contato também no Facebook, pode ser inbox. Se tiver meu WhatsApp, que é só em algumas pequenas ocasiões que eu tenho um grupo de WhatsApp, porque eu uso prioritariamente para trabalho. Então, assim, é coisa certa para fazer cosplay. Então, né? É. E assim, se acontecer alguma coisa e eu não puder estar de Marine, tá tudo planejado para eu ir de Makoto Kino, né? E de colegial, não vou de Sailor Júpiter exatamente, porque eu já usei a Sailor Júpiter no Wings em janeiro. Então eu vou usar meu colegial, que é literalmente meu cosplay mais antigo, meu cosplay dos anos 90 que ainda existe aí. E ainda cabe em mim! Então, galera, não deixem de votar e colocar no direct, colocar a sugestão de vocês na caixinha de perguntas que deve aparecer aí durante a semana. E fui!